Graça e paz, eu sou a pastora Gilcileia e mais uma vez a gente está aqui em nome da Igreja Metodista em Vila Paulistana para mais um momento de estudo bíblico. Hoje eu não posso estar com vocês porque a gente está em reunião com o distrito para falar sobre a celebração do coração aquecido, mas eu deixei para vocês aqui este momento gravado para que a gente possa também não deixar passar, né? A gente poder lembrar o que a gente tem estudado. Muito bem, olhando a novela e lendo a Bíblia, a gente percebe que os israelitas, eles pedem um rei. E aí vem mais uma decepção, né? Principalmente quanto aos filhos de Samuel. Samuel tem seus filhos e, infelizmente, não são como ele. Isso é uma coisa muito comum ultimamente, a gente percebe que desde aquela época. Muita gente acha que o filho de peixe tem que ser peixinho. Mas nem sempre é assim, né? E aí a gente percebe que às vezes as pessoas estão indo para um caminho, são filhos de músicos, de médicos, de psicólogos, de enfermeiros, mas não seguem a mesma área, eles têm uma outra função. E quando a gente fala em ministério, também é muito forte isso. Então o filho de pastor não é pastor, o filho do sacerdote não é sacerdote. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muitas vezes, com o rótulo que a gente coloca. Já que é filho, tem que ser. Não, ele pode ser o que ele quiser. E aí, a gente percebe que, infelizmente, está havendo de novo uma decepção, porque está tendo uma corrupção no quadro aí de sacerdotes, né? Então, a gente percebe que, de certa forma, o povo, olhando isso e percebendo isso, eles olham para um rei. E eles imaginam que um rei, ele vai contemplar o desejo de estar como todas as outras nações. Todos os outros povos que eles conhecem na época têm rei. Eles são cuidados e guiados por um rei. Então eles acham que eles também precisam ter este mesmo momento, né? Para que não haja mais essa corrupção ou então não haja mais essa decepção nessa questão. E aí seria o líder deles. E aí a gente percebe que o único líder que eles têm na época seria Deus, né? E aí a gente percebe que eles rejeitam isso. Então eles pedem um único líder e eles estão rejeitando a Deus. A gente não pode esquecer que Deus, o Deus de Israel, é o Deus único, é o Deus que não tem nome, é o Deus que vamos dizer assim, faz a característica e a diferença de todo esse povo israelita, né? E aí a gente percebe, então, assim, teimosamente, eles estão escolhendo um rei, pedindo para que haja um rei. Deus, não é que Deus não se agrada do rei, mas Deus queria que eles escolhessem um rei, mas que eles continuassem obedecendo e servindo a Deus, né? Por isso que Deus lá para frente vai escolher Davi também, né? Vai mostrar o cuidado dele para Davi. Tanto é que Davi praticamente é um protótipo do rei Jesus, né? E da linhagem de Davi vem Jesus. Em Provérbios, as escrituras falam que os pais devem cuidar e instruir seus filhos nos caminhos do Senhor. Mas, por conta do livre-arbítrio, aquilo que eu falei anteriormente, desejos, vontades, as rebeldias, a rejeição a Deus, é o que vai acontecer de novo. Aconteceu com os filhos de Saul, vai acontecer então com os filhos de Samuel, confrontando aí essa questão da obediência a Deus, né? Então esses filhos não são levados à correção, a impressão que a gente tem é que o pai não sabe o que os filhos estão fazendo, não são levados à disciplina. E disciplina serve para instruir, para orientar, para guiar no caminho correto. Fazer justiça, como os filhos de Saul estavam fazendo, não quer dizer aceitar suborno, né? Tem que ser justo, correto e fazer o que Deus manda fazer, a justiça que é de Deus. Muito bem. A gente não pode esquecer que quando eu estou aceitando suborno, eu estou olhando para mim. Eu, né? Favorecer a mim.
eu ganhar aquilo que eu desejo, aquilo que eu nunca tive. E aí você perde a moral, você perde o seu caráter e a sua dignidade, né? Monarquia, então, não tinha nada de errado. E Samuel, então, rejeita esse pedido. Para que um rei? E ele ora. E a oração, ele vem justamente na oração de Samuel, quando o Senhor fala com ele fala justamente isso. O Senhor sente que ele está sendo rejeitado. Então, vocês têm me rejeitado a mim e não reconhecem o que Deus tem feito. Então, um rei talvez não resolveria o problema naquele momento, mas voltar-se a Deus, reconhecer Deus como Senhor e líder deles, aquele que orienta, aquele que manda fazer, obedecer, arrepender-se e voltar-se a Deus. O rei, naquele momento, para todos os anciãos e tudo mais, seria absoluto. E aí a ideia vem na sequência do que Samuel, está falando sobre a questão de Deus. Ele fala: o rei vai ser absoluto, o rei vai ser arbitrário, o povo vai ter que trabalhar para esse rei, o povo vai ter que manter a comida dele, manter a roupa, manter o transporte, vai ter que servir a corte, ele vai cobrar impostos sobre a produção dos alimentos e ele vai ficar sempre com o melhor, né? E aí a gente percebe então que Deus está falando que ele vai buscar, o rei que vier, vai buscar o seu próprio interesse, né? E aí ele fala: vocês clamarão a mim e eu não os ouvirei. E aí a gente percebe que eles queriam uma liderança humana no campo de batalha. Eu quero um rei para que ele nos lidere também no campo de batalha. E Samuel tentava então fazer essa mediação entre o povo e Deus, que vai ser muito teimoso e vai continuar querendo aí a presença deste rei. E aí a gente percebe então que o desejo de Deus era continuar sendo o Senhor soberano, o único Deus do povo de Israel, confiando nele, acreditando nele, né? Não era para fazer o que as outras nações faziam, não era para só porque os outros tinham rei, a gente também tinha que ter rei. Eles tinham um Deus, que era Deus também, soberano sobre todas as coisas, que vencia batalhas e todos sabiam disso, né? Deus queria ser o rei no coração de cada um deles, né? O primeiro no coração do povo e o próprio Deus, rei de todos eles, conduzir então a vitória, como ele fazia e como ele fez durante toda a história do povo de Israel. E a gente não pode esquecer que a novela está mostrando um momento muito difícil. Era um momento em que os povos precisavam conquistar terras, justamente para eu ter o meu território, para eu ter o meu domínio, para o rei poder falar: eu tenho que cuidar aqui, aqui, aqui. Ele precisava conquistar terras, territórios, né, para mostrar o poder dele. E aí a gente não pode esquecer também outra coisa. Eu vejo que minha mãe fala muito isso. Eles eram muito maus, eles eram cruéis. Amorritas, amorreus, filisteus, eles são mesmo ruins. Porque a ideia deles, ao conquistar os povos, era mostrar que eles eram melhores, maiorais, e que eles tinham a cultura deles, o caráter deles, o jeito deles. E era obrigado, sim, obedecer. Se você era tomado aí como escravo, você tinha que obedecer em tudo o que eles determinavam, o que eles queriam, né? Mostrando essa conquista aí. Então, a violência era muito forte naquela época, e o próprio povo de Israel também usava de violência, né? Para poder ficar ali naqueles lugares, para poder dominar e dormir ali naqueles lugares e ter esse domínio, eles tinham que vencer guerreando e muitas vezes matar. E Deus mesmo fazia isso, né? Quando ele lutava para o povo, pelo povo, ele acabava destruindo os inimigos e eles iam morrendo, justamente para mostrar que o Deus de Israel era Deus. Então, não adianta a gente falar: olha que período difícil, que período horrível, mas era um período necessário de luta e de guerra. É história, né? Quando a gente estuda a história antiga, a gente vê que isso vai acontecer. E aí a gente está percebendo praticamente nós estamos em 1 Samuel capítulo 8, fazendo todo esse momento da novela. A gente vai perceber que vai surgir, e está surgindo, Saul na parada, né? E Saul, então,
vai ser aquele primeiro escolhido para que possa ser rei. Eles queriam justamente os comandantes, né? Os que estavam liderando as guerras. Mas Saul vai ser, então, escolhido. E a gente vai ver isso daí nas próximas semanas, nos próximos capítulos, porque é justamente o que a gente tem de história. E aí eu queria só terminar com você. Eu estava lendo o Cenáculo essa semana, no dia 27 de abril, um dia depois, inclusive, do meu aniversário. E aqui diz assim, a história do dia fala que essa mulher aqui, Diane Fagan, lá da Austrália, teve um problema na igreja dela. A igreja dela passou por uma divisão e metade da congregação saiu por uma variedade de razões, desde discordâncias doutrinárias até diferenças de personalidade. E aí, o texto que foi lido foi de Ageu 1, de 3 a 11, que fala justamente, o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. E aí o texto então vem lembrar que olha só, um texto escrito há tanto tempo atrás, uma história que a gente está vendo de um povo que praticamente está pedindo um rei e que tem muita batalha, muita guerra, e uma história atual de uma igreja que se desfez, que se desfacelou. E aí a moça diz assim, a mulher que escreveu o texto, ela diz assim, esses versículos me desafiaram em relação à minha situação na minha igreja. Em meio aos escombros de mágoa, perguntas e dúvidas, também tinha uma sensação de tentar reconstruir, de tentar crescer novamente. E aí ela diz que ela pergunta, como eu posso me envolver na reconstrução da minha igreja, da minha congregação? Será que eu posso participar de muitas sessões de estudo bíblico, de oração, de atividades? Será que eu posso convidar pessoas para estar com mais frequência? Eu posso oferecer a minha positividade? Não, vai dar certo, apoiando os pastores? E aí ela diz que quando estamos dispostos a participar da reconstrução, em vez de simplesmente atender os nossos próprios desejos, nós podemos reconstruir igrejas, reconstruir sonhos, reconstruir a nossa fé no processo. E eu achei interessante, porque vem a calhar também com o que a gente está falando, né? Uma questão recente, que está acontecendo agora, de algo que aconteceu há muito tempo. Então, quando a gente tem essas questões de dissensões, o que nos une novamente? A fé neste Deus. Trazer de volta a memória e trazer de volta ao nosso coração a presença de Deus. E é o que o povo precisava fazer. E é isso que nós somos chamados a fazer. Volta-se, olha para o Senhor, busca a sua presença e de verdade, vamos reconstruir. Vamos deixar o Senhor ser rei da nossa vida, rei do que a gente tem para fazer, para que de verdade a bênção, a presença, a graça do Senhor seja sobre nós. Amém? Senhor, muito obrigado por este momento, por esta lição. Muito obrigado, Senhor, porque nós precisamos aprender a reconstruir situações, relacionamentos. Nós precisamos aprender a reconstruir a nossa ligação contigo, colocar o Senhor como rei da nossa vida, como Senhor e Salvador da nossa vida. Temos falado isso há tantos dias, há tantos domingos, para que de verdade o Senhor seja soberano sobre nós. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Continua nos abençoando, continua ministrando e ensinando o que a gente tem que fazer. E muito obrigado por esses exemplos. A gente tem que crescer diante do Senhor. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça e nos oriente. E que a nossa fé seja restaurada e renovada. E que o Senhor seja o rei nas nossas vidas, aquele que controla, que domina, que tem toda a autoridade sobre nós. Em nome de Jesus, derramando sobre nós a sua graça e a sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que a gente se vê aí, que você esteja aprendendo e a semana que vem a gente está junto em nome de Jesus. Amém? E ore por todas as decisões que vão ser tomadas nessa reunião para que a nossa celebração do distrito, do coração aquecido, seja bênção em nome de Jesus. Amém? Até mais.